Boa tarde, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E a nossa conversa hoje vai ser sobre aquela situação que muitos de nós às vezes passa, cheio de aflições, querendo entender por que tudo dá errado e a gente não consegue de forma alguma nem pensar como nós vamos resolver as coisas que estão dando errado. Não é verdade? Então é importante que a gente lembre que nós não estamos sozinhos. Cada um de nós tem um anjo guardião, um espírito protetor, né? Então vamos estudar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo e também um pouquinho do Livro dos Espíritos. E a gente vai começar com a questão 490 do Livro dos Espíritos, que diz: o que se deve entender por anjo da guarda? E os espíritos responderam a Kardec: o espírito protetor de uma ordem elevada. E aí ele continua na questão 491. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai para com seus filhos. Conduzir seu protegido ao bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolá-lo em suas aflições. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Quantos de nós agora não estamos aflitos com problemas grandiosos, sem conseguirmos entender o que está se passando, nem organizar um plano para resolver o problema? Muitos de nós estamos nessa situação. E nós temos com quem contar, esse nosso anjo guardião. Ele tem por finalidade nos ajudar nessas circunstâncias. Pelo menos é esse o compromisso que ele assume. Mas ele pode também se afastar de nós mediante o comportamento que nós venhamos assumir com relação ao que seria uma postura moral merecedora, né? Então eu vou dar um salto aqui para a questão 495 e a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa convivência com o espírito protetor. Essa questão, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Sim, porque muitas vezes os conselhos estão chegando, né? Nós absorvemos, porém escolhemos não segui-los. Sim, apesar de termos o nosso anjo guardião, ele não fará nada por nós e nós continuaremos tendo nosso livre-arbítrio. Então é preciso que nós assumamos desde já a responsabilidade com relação aos nossos problemas. O anjo guardião é um amigo querido que vai nos orientar, ele não vai fazer por nós. Inclusive muitas coisas ele não vai dizer para não atrapalhar a nossa condição de uso do livre-arbítrio. Vamos ver o que é que os espíritos respondem a essa questão. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis. E a vontade de aceitar a influência dos espíritos inferiores é sempre mais forte no seu protegido. Ou seja, é quando a gente deixa o lobo mau, o lado negro da força da gente, falar um pouco mais alto sempre. É quando a gente utiliza o nosso livre-arbítrio em favor de permanecer ou piorar naquele estado que nós nos encontramos, de comiseração, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, né? E a gente não quer ascender, muitas vezes por puro comodismo. Nesse caso, eles vão se afastar para que nós possamos viver experiências e, através da dor, nós possamos aprender o que eles tentaram nos ensinar. Isso aí já é a circunstância de nós por nós mesmos, né? Mas eles continuam explicando aqui. É uma doutrina, o protetor volta logo que seja chamado. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que se tem sempre perto de si seres superiores, sempre prontos para aconselhar, sustentar, ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais seguros e devotados que as mais íntimas ligações que se possa ter na terra, não é uma ideia bem consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus, que por amor os colocou perto de vós, cumprindo uma bela, embora difícil, missão. Sim, em qualquer lugar onde estiverdes, estarão convosco, nas prisões, nos hospitais, né? Nos lugares de devassidão, na solidão. Nada vos separa desses amigos que não podeis ver,
mas de quem vossa alma sente o mais doce estímulo e ouve os mais sábios conselhos. Mais uma vez, Deus, nosso Pai maior, nos brinda com a sua misericórdia, nos permitindo a boa companhia de um guia espiritual, de um anjo guardião, para que nós não venhamos a sucumbir pelas nossas limitações, né? Para que nós tenhamos a oportunidade do auxílio, né? Da orientação, para que isso melhore a nossa capacidade de reflexão, de julgamento, de tomada de decisão, não é verdade? Para que a gente também escolha estar sempre nutrindo nossa alma com coisas boas, né? Deus dá aquela famosa mãozinha, né? É isso aí. O anjo guardião é uma mãozona, é uma ajuda e tanto, que muitas vezes, pela nossa insensibilidade, a gente não consegue perceber o nosso endurecimento da alma, né? A nossa falta de caridade, a nossa falta do cultivo dos bons sentimentos não permite que às vezes a gente perceba a presença doce e amorosa do nosso anjo guardião que está conosco sempre. Não é verdade? Nós precisamos então buscar entender melhor essas questões relacionadas ao nosso entorno, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e tentar perceber o auxílio de Deus nas pequenas coisas a partir de decisões que nós achamos que tomamos sozinhos, quando na verdade fomos bem inspirados pelo amigo da guarda. Os espíritos continuam. Deveríeis conhecer melhor essa verdade. Quantas vezes vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, esse anjo do bem terá que vos dizer: não te disse isso? E tu não fizeste? Não te mostrei o abismo? E tu aí te precipitaste? Não te fiz ouvir na tua consciência a voz da verdade? E tu não seguiste os conselhos da mentira? Interrogai os vossos anjos de guarda. Estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes esconder nada, porque eles são os olhos de Deus e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro. Procurai avançar nessa vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Avançar nessa vida quer dizer prosperar espiritualmente. E para prosperar espiritualmente, nós precisamos prosperar moralmente. Desenvolver a nossa capacidade de nos corrigirmos ante as nossas limitações, nossas falhas, né? E desenvolver principalmente a capacidade de amar, de praticar o bem, de estender esse amor para o próximo. Só aí é que nós poderemos avançar, né? E aí eles completam aqui dizendo o seguinte: vamos, homens de coragem, atirai para longe de vós, de uma vez por todas, os preconceitos e ideias retrógradas. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Marchai, marchai, tendes guias, segui-os. O objetivo não pode vos faltar, porque esse objetivo é o próprio Deus. Ele está dizendo aqui, você tem um guia, usai-o, né? Chama por ele. Você conversa com seu anjo da guarda? Você chama ele pelo nome? Ah, mas eu não sei o nome. Pode dar qualquer nome. Mas chame-o sempre. Busque evocar a sua presença benfazeja e amiga, principalmente nesses momentos de dor que você não está conseguindo sozinho controlar, alinhar, entender. Ele vai lhe ajudar. Se o chamamento for sincero, for bem intencionado, você vai receber sim a ajuda benfazeja do seu anjo guardião. É isso aqui que está sendo explicado pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, em resposta a Allan Kardec.